Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. E hoje, um assunto super importante para as mulheres. Vamos falar sobre endometriose. Afeta hoje mais de 6 milhões de mulheres em todo o Brasil. E a endometriose também virou conhecida como a doença da mulher moderna. Será? Para a gente entender tudo sobre este assunto, eu vou receber mais uma vez Dr. Danilo Liporassi, ginecologista, mastologista, que vai nos explicar, nos dar um norte sobre essa doença que afeta tantas mulheres. Oi, doutor Danilo, obrigada mais uma vez. Obrigado você pelo convite, é um prazer estar falando com você novamente. Obrigado, eu que agradeço. Que bom. A gente começa pelo começo. Tem tanta informação, a gente lê tanta coisa a respeito, né, da endometriose. O que é de fato a endometriose? Bom, acho que antes da gente falar sobre o que é endometriose, é importante a gente entender um pouquinho, né? A endometriose vem lá do útero da mulher, então o útero ele tem algumas partes, né? Eu costumo falar para o meu paciente que o útero é como se fosse um abacate. E aquela parte interna do abacate, aquela casquinha que reveste onde fica aquele carocinho do abacate, é como se fosse uma camada que reveste internamente o útero. Se eu pegasse o útero, cortasse ele ao meio e olhasse ele internamente, eu viria a imagem de uma metade de um abacate. Aquela casquinha é o que eu vou chamar de endométrio. Então, imaginamos que aquela casquinha que é o endométrio, ela é uma camada que se forma de acordo com oscilações hormonais, e quando esse tecido de dentro do útero é encontrado fora do útero, a gente tem a doença endometriose. Então, uma célula, uma camada que existe no útero, durante o ciclo menstrual da mulher, ela fica mais grossinha, mais fininha. Uma vez que essa camada é encontrada fora do útero, nós temos a doença endometriose. E esse tecido, como acontece dentro do útero, ele sofre alterações de acordo com as oscilações hormonais. Por isso que a gente fala que é uma doença da mulher jovem, dos 25 e 35 anos de idade, porque depende, muitas vezes, a progressão da doença depende das oscilações hormonais. Então, se essa célula é encontrada fora do útero, essa célula também sofre processos de ação hormonal e pode ter o que nós chamamos de um processo inflamatório, formando nodulações, o que pode, com o passar do tempo, tornar essa endometriose de um grau um pouco mais avançado ou, às vezes, menor. Então, seria basicamente células de dentro do útero que saem na menstruação, células de uma camada que é preparada para receber a gravidez, encontradas fora do útero. Em vários lugares, bexiga, intestino, até no rim, no diafragma, qualquer órgão em volta do útero. Tem a doença que acontece fora do útero. Eu falo isso porque muitos pacientes confundem endometriose com adenomiose, né? A adenomiose também é uma doença muito comum, que seria essas células de dentro do útero infiltrando dentro do músculo do útero, mas não fora dele. Tá. E existem tipos diferentes de endometriose? Existem tipos de endometriose dependendo do grau de gravidade em que ela se encontra. A gente divide basicamente em 3 tipos, né? Existe a endometriose, que nós chamamos de endometriose superficial, que é quando essas células encontradas fora do útero estão grudadas em algum órgão, mas não estão tão profundas, não formam um nódulo tão profundo inflamatório. A gente fala que é uma profundidade aí menor que 5 milímetros. Quando essa lesão encontrada fora do útero aprofunda mais que 5 milímetros, a gente chama de endometriose profunda. E aí, dependendo do lugar onde ela está grudada, a gente vai definir alguns sinais e sintomas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E existe um endometriose ovariana. É quando a gente encontra cistos achocolatados, porque ele tem uma cor amarronzada, das células endometrióticas, nos ovários. Então, é a endometriose ovariana. Muitas vezes relacionada com pacientes que têm, às vezes, mais casos de fertilidade, dificuldade de ovulação. Então, basicamente, elas são divididas em 3 tipos, mas, de uma forma mais clara, endometriose superficial e endometriose profunda. Toda mulher tem? Ou o que causa a endometriose? A endometriose, existem várias teorias, não se sabe, essa é uma das incógnitas de hoje, né? Não se sabe muito ao certo qual é a principal teoria. Cerca de 10% das mulheres hoje, entre seus 25 e 35 anos de idade, que a gente chama de fase reprodutiva, né?
cerca de 10% das mulheres apresentam endometriose. Dá mais ou menos, eu vi que você falou em torno de 6 milhões de casos no Brasil, né? Mas no mundo a gente fala em torno de acima de 200 milhões de casos, né? E a gente fala assim, qual que é a principal teoria para explicar a endometriose? Como é que essas células de dentro do útero podem aparecer fora do útero? Através de um mecanismo onde as células do endométrio saem do útero e caem. Por onde que ela pode caminhar? O único caminho que tem é a tuba, ou seja, a gente chama de teoria da menstruação retrógrada. Parte do endométrio sai na menstruação e uma boa parte volta pelas tubas e acabam caindo na cavidade pélvica. E a partir de então, desenvolver endometriose. Mas essa teoria não define tudo, mesmo porque as células de endometriose foram encontradas até em autópsias de bebês, para você ter uma ideia do sexo feminino, foram encontradas células de endometriose fora, de endométrio no caso, né, fora do útero. Ou seja, como que um bebê pode ter endometriose se ela não menstruou ainda? Então, daí surgiram outras teorias para endometriose. Uma delas, que também é bem plausível, é a teoria da metaplasia celômica. O que é esse nome feio? Todos os nossos órgãos em volta do útero, eles são, eu costumo falar assim, eles são revestidos por um plástico filme, vamos dizer assim. Este plástico filme a gente chama de peritônio. Então, quando as células saem do útero, eles caem nesse peritônio. Ou esse próprio peritônio, essa camada que reveste os nossos órgãos, o intestino, a bexiga, eles podem sofrer um processo de transformação independente das células que vieram do útero. Ou seja, na verdade, a endometriose não necessariamente é a célula de dentro do útero fora dele. Na verdade, são células que podem ser oriundas de dentro do útero ou células que se comportam como a célula de dentro do útero. Então, essa metaplasia, essa transformação celômica que seria do peritônio, também justifica isso em pacientes que não estão na fase reprodutiva, ou seja, que não estão expostas a essa menstruação. Essa é uma segunda teoria. Entre outras, de célula-tronco, que são menos ainda facilmente explicadas. Né? Basicamente, hoje se pensa muito em cortar a menstruação. Então, assim, evitando a menstruação, você consegue diminuir essa menstruação retrógrada. Imagina-se que o número de endometriose deve reduzir. Aí a gente pensa na pílula anticoncepcional, né? Seria uma alternativa, né? As maneiras de você tentar bloquear, você tentar evitar, seria você tentando fazer um processo de anovulação, usando, por exemplo, um contraceptivo oral, usando, por exemplo, um DIU, um dispositivo intrauterino hormonal, que ele afina o endométrio e não deixa essa mulher ter uma menstruação aumentada. Muitas vezes até ela fica sem menstruar, né? Mas esses tratamentos com pílula, tratamentos hormonais que a gente fala, eles servem mais para pacientes que estão numa fase ainda muito inicial da endometriose, ou numa fase, por exemplo, após um tratamento cirúrgico. Numa fase mais avançada, onde se tem lesões mais profundas, muitas vezes, dependendo do ponto em que essas lesões é necessário, sim, fazer um procedimento cirúrgico. Tá. Quando a gente fala no início, quando a mulher fica mocinha, né, menstruação pela primeira vez, desce a cólica, a gente associa a cólica, essa dor que não é normal, né? Sim. Não é normal ter cólica. Está relacionado com a endometriose já? Exatamente. Ter cólica não quer dizer que você tem endometriose, né? A dismenorreia, que é o nome que a gente dá para as cólicas menstruais, elas podem ser variáveis de mulher para mulher, mesmo sem ter endometriose. Qual que é a historinha clássica de um paciente que a gente começa a pensar em endometriose? É quando ela começa a contar para a gente no consultório do doutor, as cólicas estão cada vez ficando piores. Cada mês que passa, eu percebo que a minha cólica está ficando pior. Eu tomo analgésico, eu uso anti-inflamatório, mas as minhas cólicas continuam cada vez pior. A gente chama isso de dismenorreia progressiva. Essa é a queixa principal que faz a gente pensar em endometriose. Mas não só isso, né? Cólicas podem acontecer até mesmo fora do período menstrual. Tem mulheres, por exemplo, que referem uma dor lombar no período menstrual. E a gente não esquece e não pensa em endometriose. Tem mulheres que têm, por exemplo, uma dor miccional, uma dor para urinar. E a gente pensa, será que ela de repente não está com células de endometriose na bexiga? Tem mulheres que têm, por exemplo, uma dificuldade para evacuar, ou um trânsito intestinal alterado, de repente ela pode ter células no seu reto sigmoide ali. Então, assim, a gente tem sempre que pensar num quadro de dor crônica, dor persistente, mesmo não estando associado ao período menstrual, a gente tem que pensar em endometriose, porque pensando em endometriose, a gente faz diagnóstico. E fazendo diagnóstico, a gente tem o potencial chance de encontrar em fases mais iniciais os tratamentos serem bem menos agressivos.
a gente priorizar o tratamento clínico, né? Até pensando em preservação de fertilidade e tudo mais. Então, o que hoje a gente encontra muito dificuldade às vezes o colega médico esquece um pouquinho de pensar em endometriose. É uma cólica menstrual, usa uma pílulazinha. Usa um anti-inflamatório, é normal, né? E a gente deixa isso passar. Quando a gente vai pensar em endometriose, às vezes já está um pouco tarde demais e a gente vai encontrar uma mulher num estadiamento, né? Numa fase já mais avançada. O que seria esse estágio mais avançado? Como é essa mulher com uma endometriose já avançada? Geralmente ela vem com esse quadro já não clássico, assim, ela não vem com essa queixa de cólica menstrual só, progressiva, né, de piora progressiva, dismenorreia progressiva. Ela vem com um quadro de dor, assim, independente do período menstrual. Ela vem com um quadro de dor, às vezes, muitas vezes referida, essa dor na região lombar, por exemplo, como eu falei. E aí ela trata várias vezes infecção urinária, sem mesmo, às vezes, ter uma alteração condizente com infecção urinária, e a gente esquece de pensar que pode ser endometriose. Então ela tem queixas que fazem a gente pensar em outras coisas, e não em endometriose. Eu estou com o meu trânsito intestinal alterado, eu estou muito constipada, eu estou com um pouquinho de sangue nas fezes. Deve ser uma hemorroida, por exemplo, deve ser. A gente esquece que pode de repente, ter uma invasão de células endometrióticas ali. Então ela vem com queixas que fazem a gente pensar em outras doenças. Aí se pensa em outras coisas, infecção urinária, se pensa numa cólica renal, e você vai ver, tá ali, endometriose, a gente não está enxergando. Esse é o grande problema. Esse estadio mais avançado faz ela vir com queixas assim muito mais recorrentes, muito mais inespecíficas, e a gente se afasta ainda mais do diagnóstico. Dificulta. E para ajudar, a gente às vezes não tem próximo da nossa área de trabalho bons lugares que fazem bons exames para o diagnóstico de endometriose. Então, uma coisa muito importante é a gente saber aonde estão sendo feitos, lançar mão de alguns exames de imagem que são específicos para endometriose, né? Então, saber onde vai fazer o exame também é muito importante, porque laudos bem feitos também facilitam muito o nosso diagnóstico, em conjunto com o que nós encontramos na anamnese, né, no exame clínico e físico. Quais são os exames, então, que a pessoa pode descobrir? Basicamente, os exames principais hoje é a ressonância nuclear magnética, né, de abdômen e pelve, e a ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Por que o preparo intestinal? Muitos pacientes até reclamam disso, né? Para que você deixe o intestino mais vazio possível, sem aquela presença de grande quantidade de conteúdo fecal, mesmo de gases, o que vai facilitar o colega que faz o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, avaliar se tem comprometimento da parede do intestino, se o grau de espessura daquele comprometimento, né? Lembra que eu falei a espessura daquela nodulação, se mais profunda, se menos profunda, porque a depender desse quadro de estadiamento, vai ser decidida a nossa terapia cirúrgica ou clínica, né? Então a gente brinca muito, existe uma teoria aqui que a gente fala muito, que é muito importante pensar no one shot only. O que é isso? É tentar, se for para ser cirúrgico, que seja uma cirurgia única. E a gente encontra hoje muitos pacientes sendo operadas repetidamente. Eu operei, aí fiz um controle depois de um ano, a endometriose está lá ainda. Aí que eu digo, será que quando operou, tinha endometriose? Será realmente que a endometriose foi retirada de maneira adequada? Será que só cauterizou os focos ou realmente tirou os focos? Então, assim, é muito importante bons exames, a ressonância ajuda bastante. O ultrassom com preparo intestinal, ele acaba sendo padrão ouro. Repito, desde que bem feito, né? Uhum. Então, existem lugares bem apropriados para isso, a maioria dos colegas médicos sabem disso, para que se defina qual que é o melhor tratamento para aquela paciente especificamente. Existe um exame de sangue, que é que chama CA-125, todas as mulheres já leram sobre isso, sabem sobre isso, e muita gente fala, nossa, meu CA-125 está aumentado, então eu tenho endometriose. Não quer dizer isso. O CA-125 é um marcador tumoral que se apresenta aumentado em várias situações, até num câncer de ovário, por exemplo, né? Mas não quer dizer aumentado que você tem endometriose, e nem o contrário. Às vezes a paciente tem uma queixa super importante de cólicas, ela faz um exame de sangue, entre eles esse CA-125, e ele aparece baixo. Aí fala, não deve ser endometriose, ela tá com cólica, é uma cólica menstrual, tá com frescura, vai. Na verdade, não. O CA-125, ele serve sim, principalmente um controle. Por exemplo, eu descobri que você tem endometriose. E no passar dos anos eu percebi que essa endometriose está ficando, esse quadro de dor está piorando, mesmo mediante um tratamento, por exemplo, com um DIU ou com uma pílula contínua. Aí eu olho o CA-125, ele está aumentando, ou seja, ele é um marcador de que a endometriose pode estar em processo de progressão. E o contrário também se faz importante. Eu estou tratando, esse CA-125 ele está reduzindo,
ele me mostra que esse tratamento está sendo realmente efetivo, né? Ou após uma cirurgia. Então, o CA-125 é um exame de sangue que muita gente associa à endometriose, mas ele sozinho não define nada. Tá, perfeito. E aí, outra relação muito forte com a endometriose é a infertilidade. As Perfeito. pessoas que não conseguem engravidar, ou que demoram muito, que ficam anos tentando, é um sinal de endometriose? Essa é uma das maneiras mais, assim, a gente fala, mais obscuras que os pacientes chegam no consultório e a gente às vezes esquece. A gente sabe que mais ou menos, em média, hoje, 40, 50% das pacientes com endometriose sofrem com a infertilidade, né? Então a gente precisa sempre pensar naquela paciente que está nesse período reprodutivo adequado, né, entre os 20 e 35 anos de idade. Com uma queixa de que está tentando engravidar e não consegue, a gente tem que pensar em endometriose. Óbvio que muitas vezes a causa é oriunda do homem, né? Às vezes o probleminha tá lá no homem e a gente não está investigando também. Mas tem que pensar em endometriose. Às vezes ela pode ter uma endometriose com implantes, por exemplo, no ovário, endometriose ovariana, que impede ela de ovular de maneira adequada. Às vezes ela pode ter implantes de endometriose na tuba. Essa tuba não está funcionando muito bem, com movimentos que ela tem que apresentar para que haja um encontro do óvulo com o espermatozoide nessa tuba. E essas aderências fazem angulações nessa tuba e não deixa a fecundação acontecer. Então, assim, é muito importante. Mulher que chega com quadro ou de dor, ou mesmo referindo, doutor, eu estou há 2, 3 anos, meu marido já fez exames de rotina e não deu nada, e eu não consigo engravidar, tem que pensar em endometriose, né? Tem que pensar em endometriose, isso é super, super importante, porque quase metade das mulheres não consegue engravidar, né? E aí, com esse quadro, o que fazer? O que a mulher, quais são os Aí, próximos passos aí, para a mulher conseguir engravidar? exato, aí entra todo o processo de estadiamento. Uma boa anamnese, um bom exame físico, os exames de imagem bem feitos, definimos, ela tem uma endometriose superficial, profunda ou ovariana? Ah, poxa, ela tem uma endometriose ovariana. Ela tem endometriose profunda, mas em outros órgãos. Essa paciente provavelmente tem que fazer um tratamento cirúrgico. Então, lembrar que todo estadiamento feito por imagem nem sempre é exatamente o que nós vamos encontrar na cirurgia. Então, existe o risco dessa mulher perder os ovários na cirurgia? Existe. Existe. Então, o que nós temos que fazer? Preparar essa paciente que quer engravidar, por exemplo, através de uma congelação de óvulos, né? Orientar ela a fazer uma congelação de óvulos antes mesmo de partir para um tratamento cirúrgico. Ah, mas os exames não mostraram nada nos ovários. Perfeito, mas na hora da cirurgia, você pode sim ter uma surpresinha, encontrar lesões ali, e você não vai deixar de operar o ovário dela, porque ela, teoricamente, você não se preparou. Então, a gente tem que preparar essa paciente para uma congelação de ovos, mediante essa possibilidade que ela tem, até mesmo de perda dos ovários, tuba, dependendo da estrutura que está comprometida, na cirurgia pode ser que tenha que ser retirado. Então, se ela não se preparou para isso, a gente pode ter probleminhas, né? Depois. Então, é sempre importante falar com a paciente que pretende engravidar, no preparo para isso. Vamos fazer congelação de óvulos? Vamos aí congelar espermatozoide, né? Vamos congelar embriões? Vamos nos preparar para esse potencial estresse que pode acontecer, né? Mas aí é possível engravidar. É possível engravidar e de maneira natural, desde que se consiga preservar esses ovários, né? E a tuba. Agora, se é uma patologia mais avançada, uma endometriose profunda, com comprometimento dessa parte anatômica que precisa existir de maneira eficaz para que ocorra, ou seja, a tuba, os ovários, se você precisar abordar essa região, ela pode engravidar desde que preserve o útero dela, mas ela teria que fazer o quê? Uma fertilização in vitro, fazer aí, por exemplo, um método de reprodução assistida. E ela tem que se preparar para isso, né? Emocionalmente, né? Através das técnicas de congelação, para que consiga aí, se caso necessário for, após um tratamento cirúrgico em que ela teve que perder os ovários, por exemplo, lançar essa técnica para ela engravidar. Aí entra toda uma orientação de hormônio, de reposição hormonal, né, de tratamento hormonal, para que ela consiga não só fazer a fertilização, mas manter essa gravidez, né, porque ela já perdeu os ovários, né, ou perdeu um dos ovários. Tem casos, por exemplo, que ela perde um dos ovários. Então, ela ainda mantém o potencial reprodutivo, mas acaba sendo um pouquinho diminuído. Tem que preparar o paciente para recuperar. Perfeito. E aí ela pode aparecer, a mulher já tem filhos e está numa idade um pouco mais avançada, assim, a endometriose pode aparecer nessa mulher ou não? Pode. Quais seriam os principais fatores de risco para endometriose? O principal, por exemplo, ela nunca ter engravidado.
E a mulher que nunca engravidou, quando a mulher engravida, ela fica um período maior sem ter menstruação. Então, se a mulher engravidou 1, 2, 3 vezes, ela passou aí pelo menos aí uns 3 anos, por exemplo, sem ter período menstrual, sem oscilações hormonais. Então, por exemplo, a mulher que não engravida, ela passou a maior parte do seu tempo reprodutivo tendo fluxos menstruais. Quanto mais ela menstrua, mais chance de ter endometriose. Então, mulher que nunca engravidou é um fator de risco. Mulheres que tiveram a primeira menstruação muito cedo e a menopausa muito tardia, isso também é um fator de risco, ou seja, ela tem aí um período maior de exposição à menstruação e às oscilações hormonais. Mulheres que têm um fluxo menstrual muito intenso, ou seja, maior quantidade de células endometriais são, retrodamente falando, assim, refluindo pelas tubas mensalmente. Além de tudo isso, é muito importante lembrar de uma coisa que a gente esqueceu de falar, que é a parte comportamental. Como eu te falei, as células que estão fora do útero, eles sofrem um processo inflamatório. Então, aquela paciente que está fora do peso, aquela paciente que pratica uma atividade física, aquela paciente tabagista, aquela paciente que a gente chama de paciente inflamada, ela tem fatores inflamatórios que fazem esse processo de endometriose acontecer de maneira mais rápida. Então, é muito importante não esquecer disso. Mulheres que estão em tratamento de endometriose, seja em que estágio for, e principalmente as que pretendem engravidar, praticar atividade física de maneira regular, 3, 4 vezes por semana. Ter um sono reparador é muito importante, aí dormir pelo menos 7, 8 horas por noite, né? Uma alimentação saudável, retirar aí a lactose, o glúten, as gorduras trans, né? Isso é muito importante porque você diminui a ação inflamatória no organismo e mesmo que ela venha a desenvolver uma endometriose, o processo tende a ser mais lento, que possibilita um tratamento mais tranquilo. Perfeito. Eu ia falar ali da relação com a alimentação saudável, mas é isso, né? Sim, muito importante. Para tudo. Importante. Pré e pós-tratamento, principalmente, porque é o que eu falo, o que pode fazer a endometriose voltar mais rápido, né? É justamente esse paciente inflamado, essa paciente que está fora do peso, que não tem hábitos saudáveis. Isso com certeza possibilita ela voltar. Às vezes ela operou há 2 anos atrás e volta com endometriose de novo. Aí eu digo, você fez alguma mudança comportamental? Você está praticando atividade física? Você tem esses cuidados, além do tratamento, né? Hormonal, cirúrgico que você já fez? E às vezes ela não mudou os hábitos. Isso faz com que a endometriose, infelizmente, venha nervosa, né? Ela é uma doença muitas vezes ela age muito rápida. Muitas mulheres ela é silenciosa, e aí quando você vai descobrir, já tá tarde. Tá, mas só para eu entender agora, mesmo tendo filhos, já Mesmo que tendo- uma das causas é a infertilidade, mas aí, mesmo a mulher tendo filhos, ela ela pode pode desenvolver a endometriose mais tarde? ela menstrua, né? Ela menstrua normalmente. Então, é aquela teoria da menstruação retrógrada. Além disso, uma coisa importante, falando em partos, né, vamos dizer assim, a cesariana, por exemplo, é um fator de risco para endometriose. Por quê? Porque você tem que operar essa paciente, você abre o útero dela e você tem que tirar o bebê lá de dentro. Ou seja, a hora que você faz esse procedimento, parte do sangramento dentro do útero acaba tendo contato com os órgãos na parte externa, acaba tendo um sangramento no intraoperatório. Então, abordagens uterinas, uma cirurgia de miomectomia, retirada de um mioma, uma cesariana, é um fator de risco a mais ainda para endometriose. Então, ter múltiplas cesáreas, por exemplo, aumenta a chance dela ter endometriose. Olha que interessante. Então, não só não engravidar, mas também você ter partos, e esses partos serem cesarianas, aumenta o risco de endometriose também. E essa mulher, ela vai descobrir com dores. Ah, nunca tive cólica, comecei a ter cólica. É um fator também? Ou dor? Qual é a relação da endometriose com a dor? Dor até na relação sexual, pode ser? Pode mesmo, porque o principal lugar onde a endometriose profunda começa a acontecer é lá no assoalho pélvico, bem pertinho do colo do útero. E toda vez que a mulher tem relação, o pênis encosta no colo do útero. Lá embaixo, o útero ele é sustentado dentro da pelve feminina por ligamentos. Então, existem alguns ligamentos lá embaixo, nós chamamos de ligamentos útero-sacrais, nos espaços que ficam na frente e atrás do colo do útero, lá no assoalho pélvico, e ali a maior parte do sangramento que acontece pelo refluxo tubário, a maior parte do sangramento fica represado ali, até por essa gravidade, né? Você fica em pé, vai ficar ali embaixo. Esse contato mais íntimo com aquele fundo dali do canal vaginal faz aqueles ligamentos ficarem espessos, e ali começa a endometriose profunda. Ou seja, quando a mulher vai ter uma relação sexual em que encosta o pênis no colo uterino, esses ligamentos estão enrijecidos pela dor na relação sexual.
Então, aquela mulher que tem aquela relação, a gente fala que é uma dor na relação, a penetração, lá no fundo, não é no início da relação, é lá na penetração profunda. Então, é lá que ela sente dor, na hora que o pênis encosta no fundinho do canal vaginal dela. Faz pensar em endometriose. Mulheres com possíveis infecções urinárias repetitivas, a endometriose pode estar na bexiga, entendeu? Então, não necessariamente só a dor menstrual vai fazer pensar em endometriose. A mulher que chega no... Basicamente, eu sempre penso assim, mulheres que chegam com uma dor pélvica, você pode até inicialmente não pensar em endometriose, mas reavalie ela depois de 3, 4 meses. Se essa dor persistir, mesmo com o uso de analgésico, a gente chama de dor pélvica crônica, seja ela de que origem for, nas costas, no pé da barriga, no flanco direito, no flanco... essa dor estando não relacionada à menstruação, uma dor pélvica crônica, tem que pensar em endometriose, tem que pensar. Principalmente se ela é uma mulher que não está com a menstruação suspensa, ela está menstruando todos os meses, tem que pensar em endometriose. Perfeito. E aí também outra relação com o ganho de peso. Existe também essa relação? Tem endometriose, faz ganhar peso, você fala? Uhum. Eu diria que o contrário. O ganho de peso aumenta a chance de endometriose, né? Às vezes a mulher tem aquela queixa de barriguinha mais distendida, ou um acúmulo de gases e tudo mais. Muitas vezes se deve a essa diminuição da motilidade desses órgãos, muitas vezes por aderências essas causadas pela endometriose. Então, às vezes tem uma endometriose intestinal, ela começa a ficar com o intestino um pouco mais lento, as fezes mais ressecadas, e ela começa a ter, o abdômen acaba ficando um pouquinho mais distendido, aquela barriguinha, nossa, meu abdômen está ficando mais distendido, né? Então, a endometriose não causa aumento de ganho. Não. Talvez se nós tivéssemos um pensamento assim, eu tô mais estressada, não tô aguentando mais essa dor, aí ela vai lá e desconta na comida. Né? E ela começa a ganhar mais peso. Eu não vou fazer um exercício porque eu tô com endometriose e eu vou fazer um exercício dói. Então ela começa a não ter hábitos saudáveis por conta da endometriose. Isso pode, né, desencadear aí um ganho de peso, uma redução de qualidade de vida alimentar, de qualidade de vida no ponto de vista de sono, né? Ela socialmente não consegue muito, às vezes, ter uma boa relação porque isso compromete. Ela tem dor, ela não quer sair de casa, né? Ela não quer fazer um exercício. Então, isso pode sim mudar os hábitos dela e fazer com que ela venha ter um ganho de peso, mas não que a doença endometriose faça ganhar peso, né? Isso não tem muita relação. Tá, perfeito. Não ganha o peso, mas a barriga ela já consegue ver que está diferente, está mais inchada. Isso essa é uma relação, a inflamação, no caso. Exatamente. E aí, dicas para quem está sentindo tudo isso, não tem coragem de ir ao médico ou vai a partir de agora entender, porque o autoconhecimento aqui a gente sempre fala, né? É tão importante a pessoa se conhecer, entender que o corpo está diferente. Sim. Dicas. A gente pode falar até de uma alimentação. Existem alimentos amigos ou inimigos, digamos, da endometriose? Você evitando os inimigos, você já vai estar dando um bom passo aí adiante, né? Então, tirar tudo que seja inflamatório, né? A gente sabe gordura, mesmo a lactose, o glúten, outros agentes, como, por exemplo, o álcool, o tabagismo, tudo isso são agentes inflamatórios que a gente não percebe no dia a dia e está consumindo isso em excesso, né? Então, se você tirar essa alimentação e mudar o seu hábito de vida, a possibilidade de você reduzir essa ação inflamatória que faz essas células que mimetizam, ou as próprias células endometriais que estão fora do útero progredirem, é muito grande, ajuda demais, né? A gente percebe que a maioria dos pacientes que tem endometriose, geralmente tem hábitos de vida que não são adequados, tanto alimentares, quanto hábitos de vida de dormir mal, de não praticar atividade física. Então, esses hábitos, com certeza, desde já, vão colaborar para diminuir, né, a chance da endometriose acontecer. Perfeito, doutor Danilo. Para a gente finalizar, assim, eu queria saber se tem cura. Realmente a mulher que faz o tratamento correto. Essa é uma pergunta que sempre você, doutor, e aí, eu tô tratando, já troquei de médico 3 vezes e não tem cura, né? Então, o que a gente define como saúde? Saúde é o bem-estar da mulher, do ponto de vista físico, mental, social, né? Ela consegue estar bem com ela mesma, ela consegue ter aí uma relação social muito boa, ela fisicamente está se sentindo bem, tá na maior parte do seu tempo convivendo sem dor. Então, tudo aquilo que a gente fizer para devolver saúde para o paciente, eu acho que a gente pode considerar como sendo cura, né? Ao pé da lei, cura é a ausência da doença. Mas a gente não tem como
te dar certeza ou definir que você vai ficar com ausência da doença, porque ela pode, mesmo com um tratamento mais agressivo, voltar. Mas se eu conseguir restabelecer para o meu paciente um estado de saúde, pela definição da Organização Mundial de Saúde, que é, estou bem mentalmente, estou bem do ponto de vista físico, estou vivendo a maior parte do meu tempo sem dor, com mínima dor, e consigo sim restabelecer minhas convivências sociais, minha atividade física, essa paciente restabeleceu e eu consideraria ela como sendo curada, desde que consiga manter isso por um longo tempo. Então, acho que devolver a saúde para o paciente, mental, física e social, a gente pode sim considerar como sendo uma cura da endometriose, mas ao pé da letra, né? Fisicamente falando ali, né? A endometriose vai estar presente e nós temos que manter todos os cuidados possíveis comportamentais e até mesmo medicamentosos para que ela consiga viver da melhor maneira possível. Essa pessoa vai tomar remédio para o resto da vida ou não? Provavelmente até o período em que ela para de ser reprodutiva, ali na fase do climatério, perimenopausa, menopausa, né? Ela para de sofrer as ações hormonais, né? E com isso ela pode, teoricamente, não ter mais esse estímulo hormonal. Então, a parte hormonal que bloquearia essa parte não precisa mais ser feita. Agora, aqueles cuidados comportamentais, eles são muito importantes. Mesmo porque, como eu já expliquei, não é só a menstruação retrógrada que causa endometriose. Ela pode ter uma alteração do próprio tecido que reveste os órgãos. Ou seja, mesmo que ela não esteja menstruando, ela mesmo assim pode ter endometriose. Mas não é o mais clássico, acontece na mulher na fase reprodutiva. Então é difícil você ver uma mulher hoje na menopausa reclamar de dor pélvica que você encontrar um diagnóstico de endometriose. É muito... Pô. Perfeito, doutor Danilo. É muita informação, né? Infelizmente a gente não consegue falar, mas acho que foi muito bem explicado. Queria te agradecer mais uma vez por tanta informação de qualidade, por contribuir aqui para o Mulher e Vida. O Instagram do doutor Danilo está aqui. Qualquer dúvida, tenho certeza que ele vai responder, tirar dúvida. Essa é a intenção, da gente espalhar informações de qualidade. Exato. Muito importante. E uma coisa que eu sempre gosto de falar no finalzinho é pense em endometriose. Quem não pensa, não faz diagnóstico. Então, por mais simples que seja a dor, se é uma dor que está persistindo, fale com o seu ginecologista. Doutor, vamos pensar em endometriose? Ah, não deve ser, mas vamos fazer um examezinho para ver se não tem endometriose. Sempre lembre, né, de pensar em endometriose, porque assim a gente vai conseguir fazer diagnóstico mais precoce e ter tratamentos muito mais simplificados, muito mais simples do que ter que partir para uma cirurgia. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada e obrigada a todos vocês. Obrigado.